perguntou. Começou depois. Bom, então, boa noite a todos e todas. Começo falando, assim, da minha alegria e da minha, assim, até surpresa e grata surpresa, né, com toda a grandiosidade do trabalho da clínica Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, coordenada pelo professor Carlos Haddad e pela professora Lívia. Alguém levantou a mão, me parece. Bom, mas seguindo. Então, assim, esse é um grupo de estudos que acontece dentro da clínica. O nosso tema, nesse semestre 2025-1, é sobre trabalho escravo doméstico. São 6 encontros. Hoje nós vamos ter a fala da Maria Carolina, mediada pela Chevá e pela Natália, que também integram a clínica, né? A Maria Carolina vai falar um pouco sobre a pesquisa dela, e no percurso desses 6 encontros que nós teremos, nós vamos ter também, o próximo encontro será uma fala minha, dia 8 de maio, depois teremos, dia 15 de maio, Marcela Raj Pereira, né, que tem uma obra interessantíssima, que está muito vinculada à escolha da temática nesse semestre, que é a invisibilidade do trabalho escravo doméstico, afeto como fator de perpetuação. É um tema que diz muito sobre trabalho escravo doméstico. A professora Adriana Goulart, né, que é desembargadora do TRT3, o Emerson, que é auditor fiscal do trabalho, trabalha em Manaus, que vai está aqui nesse momento com a gente. Eu acredito que ele já deve ter entrado, que também é pós-doutorando da professora Lívia, como eu, a Valdirene Boaventura, que é do Sindicato das Empregadas Domésticas na Bahia, que é vítima de trabalho escravo, e vai participar já no dia 5 de junho, que é o nosso último encontro, uma forma também de ouvir as pessoas que estão enredadas por essa trama, que é a trama do trabalho escravo. Eu sou professor na UFNT, estou fazendo pós-doutorado acompanhado pela professora Lívia, supervisionado pela professora Lívia, e, assim, para ser bem breve, só dizer que acho que é muito, muito produtivo, um impacto social muito relevante, sobretudo quando se pensa no trabalho dos agentes públicos, especialmente aqueles agentes públicos vinculados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho e Emprego, aos operadores do direito, né? Eu tive, assim, a curiosidade de observar alguns perfis. Eu acho que essa sensibilização, eu acho que é um processo de sensibilidade, eu acho que é o termo mais adequado, o que a gente constrói a partir desses estudos, né? E o que eu vejo tão rico aqui na clínica, nos vários projetos que estão vinculados à clínica e ao trabalho maravilhoso das monitoras, eu digo no feminino, mas tem 2 rapazes, né, que é o André e o... Agora, esqueci, falar nomes é complicado para mim, sempre termino esquecendo. Mas são pessoas, assim, extremamente engajadas e fazem um trabalho muito bonito. E aí eu passo a palavra para Maria Carolina. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite para compor esse primeiro encontro da 12ª edição desse grupo de estudos, que é sempre um sucesso, a menina dos olhos da clínica, né? Fico muito feliz porque, para quem não me conhece, eu trabalhei na clínica por 6 anos como pesquisadora e advogada, então é sempre muito bom estar com vocês, estar compondo esses espaços e discutindo sobre esse tema que é tão relevante e que me é tão caro na minha trajetória profissional também. Eu Carolina, trouxe uma apresentação... Oi. Só me permite um complemento de informação. Claro. Os nossos participantes, vocês podem fazer anotações, vocês podem guardar as perguntas de vocês, porque aí, ao final da fala da Carolina, tanto a própria Carolina, quanto a Cheva e a Natália,
vão ajudar nesse tira dúvidas, ok? Obrigado, é isso. Maravilha. Bom, então, o Moisés pediu para eu apresentar para vocês um pouquinho da clínica antes de começar com a apresentação propriamente. Para quem ainda não conhece, né, o trabalho da clínica, para quem está aqui pela primeira vez no grupo. Então, bom, a clínica é um projeto de pesquisa, ensino e extensão vinculado à Faculdade de Direito da UFMG e vai completar 10 anos esse ano, né? Tem inclusive uma obra vindo aí para comemorar esse marco. É um projeto que tem várias frentes de atuação, desde o grupo de estudos, como vocês já sabem, até pesquisa, né, produção de obras bibliográficas, produção de obras midiáticas, né, a gente tem alguns vídeos no YouTube bem interessantes, assim como trabalho em escolas, então há um trabalho também de formação muito responsável, conduzido pelos estagiários e pelos recém-formados da clínica, em escolas do Brasil todo, que é um trabalho muito legal. Tem trabalhos de troca de aprendizado com outras clínicas que surgiram a partir da clínica da UFMG. Tem a atuação da mídia, que é uma forma de divulgar o trabalho, o debate sobre o trabalho escravo para além das fronteiras da academia, né, que a gente sabe que é muito difícil romper tanto o discurso acadêmico quanto a própria estrutura acadêmica, que às vezes afasta as pessoas que estão interessadas, mas não têm familiaridade sobre como chegar nesses espaços, né? Inclusive, o grupo de estudos aqui eu acho que é muito interessante, porque justamente permite essa troca, tanto transpondo as barreiras acadêmicas, quanto também geográficas, né? Tem pessoas do Brasil todo, e isso é muito bom para a gente construir uma discussão mais rica, mais responsável e aprofundada sobre o tema. Então, basicamente, são as frentes de atuação da clínica. Tem muitas outras, né? Essas são as mais centrais, mas a clínica é composta por 2 coordenadores, né? A Lívia Miralha e o Carlos Haddad, que são professores da UFMG. Tem os pesquisadores que hoje são pós-graduandos, todos são doutorandos, André, Fernanda e Giovana, não, a Gia é mestra, mas todos vinculados à UFMG de alguma forma. Temos também pesquisadores formados, a Chevá mestranda, né, temos pessoas que continuam vinculadas à clínica após a graduação, por virem construindo um trabalho já de muito tempo, muito bem feito, e a clínica tem muitas pessoas estagiárias que são os graduandos que fazem ali o trabalho duro, o dia a dia, e são fundamentais para o sucesso da clínica até hoje. A gente, quando eu estava na clínica, a gente falava, e eu tenho certeza que ainda é assim, é difícil encontrar uma equipe tão boa e coesa, porque a dinâmica como a clínica se constrói, o engajamento e a amizade, realmente são o diferencial para o sucesso do grupo, da pesquisa e do nosso intuito central, que é justamente discutir o combate ao trabalho escravo e levar esse tema para o maior número de pessoas possível, né? Bom, dito isso, então, eu vou passar a minha apresentação, eu vou abrir aqui os slides, e se por acaso a internet oscilar, vocês me avisem, por favor, que eu coloco na 3G, porque a Wi-Fi aqui não é muito boa. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim, Maria. Tá em tela inteira, não, né? Não, tá na apresentação do PowerPoint, mas sem a tela inteira. Penso que se você clicar no livrinho aberto, tirou. Ah, então é porque eu queria ver vocês enquanto eu falo. Se eu colocar para ficar com uma apresentação de slide, eu fico vendo só a tela. Deixa eu ver se tem outra forma. Ah, acho que agora vai. Foi? Tá apresentando, peraí. Foi. Agora estamos te vendo. Perfeito. Vendo, na verdade, a apresentação, né? Desculpa.
Deixa eu ver se eu só consigo, porque aqui não é, obviamente, a primeira página, né? Se eu consigo passar. Não, né? É no manual mesmo. Bom, agora sim, né? Então, já me apresentei, né? Coloquei meu contato aí embaixo, caso vocês queiram trocar mensagens depois, queiram pedir o link do livro. Vou explicar direitinho como vocês podem acessá-lo online também, mas estou à disposição para a gente trocar mais futuramente. Bom, pessoal, então, para a gente começar a discussão sobre o trabalho escravo doméstico, para quem já está no grupo de estudo, pode já estar familiarizado com o que é o artigo 149 do Código Penal, né? Já está familiarizado com a estrutura do artigo, quais são os requisitos para a caracterização do trabalho análogo de escravo no Brasil, mas é importante, tanto para quem já conhece, repassar esse artigo que é fundamental no combate ao trabalho escravo no Brasil hoje, não só na esfera penal, mas em todas as esferas, quanto para a gente entender também o trabalho escravo doméstico, que parte desse mesmo princípio, que é um princípio jurídico, e por isso, um princípio em sentido lato, né? É um fundamento que a gente utiliza para discutir não só judicialmente, como também teoricamente, sociologicamente. A gente tem essa possibilidade de utilizar uma norma, um texto legal, para fundamentar de forma mais aprofundada a nossa discussão. Bom, então, quais são os requisitos para a caracterização do trabalho escravo de acordo com o artigo 149 do Código Penal? Primeiro, é importante destacar que a gente não precisa de todos os requisitos. Qualquer um deles já é suficiente para a caracterização desse crime. Primeiro requisito é o trabalho forçado, e aí é aquele tipo mais comum historicamente, né? Obrigar um trabalhador ou uma trabalhadora sem a sua vontade. A jornada exaustiva, que aí pode ser aquela jornada que ultrapassa em muito as 8 horas diárias, ou uma jornada que, mesmo que não ultrapasse em muito as 8 horas diárias, seja uma jornada extremamente extenuante, pela sua natureza ou pela forma como ela é conduzida pelo empregador, né, que obriga o trabalhador a executá-la daquela forma. Inclusive, já faço uma recomendação aqui da dissertação de mestrado do André Lino, né, que é um dos pesquisadores da clínica, e trata justamente sobre esse requisito, esse elemento caracterizador do trabalho escravo, é bem interessante. Um outro elemento que caracteriza o trabalho escravo são as condições degradantes de trabalho. E o que são essas condições? Ausência de água potável no trabalho, se o trabalhador ele dorme no local de trabalho, um alojamento insalubre, ausência de EPIs que o exponha a riscos de saúde, riscos de vida, um trabalho, por exemplo, só a pino o dia todo, sem a proteção necessária, todo esse tipo de ausência de comida, né? Todo esse tipo de condição que viola direitos humanos, que viola direitos básicos do trabalhador. Um outro elemento caracterizador é a restrição de locomoção em razão de dívida. E aí essa dívida, muitas vezes, é uma dívida fictícia, criada pelo próprio empregador, no momento em que o trabalhador ele é contratado. Então, contratado entre aspas, né? A gente sempre está falando aqui de contratos informais, contratos verbais. Então, no momento em que ele é contratado, o empregador, por exemplo, já abre uma cadernetinha com a seguinte dívida, deslocamento, porque levou o trabalhador até o local de trabalho. E ali o trabalhador já tem sua primeira dívida. Aí depois anota lá, EPI, e ele quer cobrar EPI do trabalhador. E nisso vai acrescentando uma série de pequenas dívidas que são ilegais, né? E nisso o trabalhador vai se vinculando cada vez mais a essa obrigação de trabalhar para quitar uma dívida que, na verdade, é uma dívida inexistente, uma dívida fictícia. Bom, nisso também entra a restrição do transporte. Então, se o trabalhador está num local de trabalho distante da cidade, ou de alguma forma ele precisa de um transporte para sair de lá e o empregador restringe essa locomoção, isso também é um elemento caracterizador do trabalho escravo. No mesmo sentido, restrição de documento. Se o empregador se apodera, por exemplo, da carteira de identidade,
da CNH, da carteira de trabalho do trabalhador, isso é um elemento caracterizador do trabalho escravo, porque sem esse documento ele nem consegue sair daquele local e nem consegue se identificar em outros espaços, né? Bom, então a gente tem esses elementos caracterizadores e esses elementos também se aplicam ao trabalho escravo doméstico. Mas então o que muda para a gente entender o que é o trabalho escravo doméstico, o que muda nessa discussão desse tipo de trabalho escravo específico? Bom, o trabalho doméstico é o trabalho de cuidar. Então ele está relacionado, acho que tem um microfone aberto. Ah, fechou, obrigada. Ele está relacionado seja atividade de cuidado. O que é atividade de cuidado? Cuidar da casa, cuidar da cozinha, cuidar de crianças, de idosos, dos próprios empregadores adultos, de animais, de um sítio na área rural, por exemplo. Todos esses tipos de atividades que envolvem, de alguma forma, cuidar. E aí notem que não há, então, uma restrição de que o trabalho doméstico ocorra somente na área urbana. Um caseiro, por exemplo, que está o tempo todo ali cuidando de uma casa na área rural, ainda que não tenha empregador, mas ele é o responsável pela manutenção daquele espaço, é possível que seja caracterizado trabalho escravo doméstico. É trabalho doméstico. E aí a gente vai analisar as condições para ver se há escravidão ali ou não. Mas especificamente, ainda, além dessa questão importantíssima e central, que é entender o que é o trabalho de cuidado, é entender, então, como que esse trabalho de cuidado se torna trabalho escravo doméstico. Bom, tem algumas características deles, que esse aqui é central, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras residem com os empregadores ou em imóvel do empregador. Então, não há aquele trâmite, aquele processo, vai para o trabalho, volta para casa, tem seu descanso, pelo menos que seja no fim de semana, nada disso. A trabalhadora, o trabalhador tem um quartinho, tem um sofá, tem um lugar ali dentro da casa do empregador, na maioria das vezes, para descansar as poucas horas de sono por dia, e o resto do dia está por conta do empregador. Isso quando ainda melhores condições. A gente pegou muitos casos, por exemplo, trabalhador dormindo em barraca, dormindo onde era o antigo chiqueiro, por exemplo, rede. Então, é realmente esse tipo de situação que se encontra uma trabalhadora ou um trabalhador doméstico resgatados. Além disso, recorrente ausência de salário. A gente viu alguns casos em que havia um pagamento mínimo, por exemplo, R$100 para fazer mercado por mês, mas aí a pessoa já fazia a compra também. Só um minutinho. Achei que alguém estava falando da internet aqui. Então, não há um pagamento, uma remuneração, nada disso, que de alguma forma se relacione a um trabalho doméstico registrado, organizado, né, como a gente conhece nos termos da lei. Além disso, se a trabalhadora ou o trabalhador, eles estão ali morando na casa do empregador, sem receber salário, obviamente não tem descanso, não tem férias, não tem intervalo para almoço, não tem sábado e domingo, né, direitos trabalhistas básicos nenhum, muito menos direitos mais específicos. Bom, além disso, o isolamento social, ele faz parte da construção do trabalho escravo doméstico. Ele, às vezes, não acontece de forma total. Há um deslocamento, por exemplo, da trabalhadora para ir no mercado, ir numa farmácia, transitar um pouco pela cidade, mas ele sempre acontece em alguma medida, porque é um mecanismo de coerção da trabalhadora e do trabalhador, e uma das razões pelas quais o trabalho escravo doméstico é um trabalho que se perpetua ao longo dos anos, diferentemente de aqui em outras edições já viu, pode acontecer, por exemplo, casos de trabalho escravo de trabalhadores do café. É um trabalho sazonal, então são 3 meses e depois ele vai para casa. No trabalho escravo doméstico, são anos, é uma vida.
e a gente vê mecanismos de coerção sendo utilizados recorrentemente, e o isolamento social é central nesse processo. Bom, dito isso, a gente precisa entender de onde vem essa construção social, essa situação que ainda hoje se manifesta como se manifestava há tantos anos, né? O trabalho escravo doméstico, ele se manifesta de uma forma muito similar àquela que acontecia no século passado e, de alguma forma, ainda similar àquela que acontecia na escravidão colonial. Por quê? Porque é reflexo direto da escravidão colonial, né? É reflexo direto de uma herança desse racismo estrutural que que construiu a nossa sociedade e sobre a qual a nossa sociedade está fundamentada hoje. Então, quem são as pessoas que ainda hoje sofrem em razão dessa herança colonial, principalmente? São as pessoas pretas e pobres que são pobres, estão marginalizadas justamente por conta dessa construção social que lhes restringiu qualquer oportunidade, né? Vamos lembrar que depois da abolição da escravatura em 1888, não teve qualquer medida para integrar ex-escravizados à sociedade, foram jogados à margem e desde então não tem que se inserir na sociedade por conta própria, sempre marginalizados, sempre excluídos. Para além dessa questão econômica, há uma questão cultural, né, de preconceito, de racismo, de violência, que isola essas pessoas e dificulta o acesso a condições mais dignas de trabalho. Então, um ciclo vicioso que acontece até os dias de hoje e se atrela, se alinha também porque a nossa sociedade é construída sobre esses pilares de gênero, de raça e de classe que estão sempre imbricados. E se a gente vê as pessoas, se a gente sabe que as pessoas pretas e pobres são as pessoas mais vulneráveis em razão de toda essa herança colonial, a gente também sabe que dentre essas pessoas, as mulheres pretas e pobres são ainda mais marginalizadas porque espera-se delas a jornada do cuidado, né? Então, além do trabalho esperado né, nas populações mais marginalizadas, espera-se o trabalho de cuidado. Então, são pessoas que têm essa sobrecarga de expectativa e de ausência de oportunidades, e isso tudo coloca essas pessoas em espaços de vulnerabilidade, que muitas vezes são espaços onde empregadores, pessoas mal intencionadas, vão justamente se aproveitar e escravizar trabalhadores, como a gente vai ver mais à frente. Então, essa foto, pessoal, é uma foto que eu poderia trazer em todas os slides, os próximos slides, porque ela diz muito sobre a situação do trabalho escravo doméstico no Brasil hoje. Não sei se vocês conseguem ver exatamente, mas no centro há uma mulher negra, que era trabalhadora escravizada, e ao redor dela, vários homens brancos, sem camisa, em posição confortável, digamos assim, esperando ser servido. Dá para notar que ela está com lenço na cabeça, né? Parece ser um uniforme. E pasmem, né? Essa foto foi anexada nos autos da ação civil pública, ou seja, o processo que foi movido contra a família empregadora depois que ela foi resgatada, foi anexado pela própria família, como argumento de que a trabalhadora se a gente observa essa foto, não há nenhuma relação de equidade entre ela e os homens dessa foto, né? Há uma relação de subserviência. Então, essa foto ilustra muito bem o que é o trabalho escravo doméstico no Brasil nos dias de hoje. Nós tínhamos, então, quando a gente iniciou a pesquisa há 2 anos, né, nós tínhamos isso em mente. Gênero, raça, classe são os pilares hoje, quer a gente queira ou não, e a gente precisa falar sobre eles, a gente precisa discutir sobre eles,
E a gente, trabalhando na clínica, a gente via e vê quem são as trabalhadoras escravizadas, mulheres pretas e pobres. Mas a gente... Ixi, eu caí, né? Voltei. Não? Tá. Essas trabalhadoras são mulheres pretas e pobres, mas a gente não via, no debate do trabalho escravo doméstico, a gente não via números. E para a implementação de política pública, para a discussão em processo trabalhista ou processo penal, a gente precisa dos números para poder fundamentar o nosso argumento para quem sequer acredita que trabalho escravo doméstico ainda existe. Então, toda essa discussão teórica que a gente considera relevantíssima, todos nós que somos engajados no combate ao trabalho escravo, né, essa discussão é invalidada por aqueles que sequer acreditam que existe trabalho escravo atualmente. Se a gente não mostrar números, fotos, histórias reais, a gente não consegue levar a discussão para além de quem já concorda com a nossa perspectiva. Então, esse foi o mote da nossa pesquisa, foi o que impulsionou ali para a gente começar. E a gente sabia, então, né, quem eram essas pessoas, mas a gente precisava mostrar os dados. E foi o que a gente fez. Esse é o livro publicado esse ano, O que escondem as casas grandes do Brasil no século XXI, que foi coordenado por mim, por Lívia e por Haddad, e construído lindamente por Natália Chevar, ia falar Nath, né? A Natália, Chevar, Lorena, Rayane, que são pesquisadores incríveis da clínica, e é um trabalho de muito fôlego que foi levado muito a sério. Então, vocês vão ver, quem quiser acessar, ele está disponível gratuitamente, vocês vão ver que realmente é detalhado, tudo que a gente colocou tem fundamentação em dados, nos documentos analisados, e é algo que a gente espera que seja usado para discussões nos mais diversos âmbitos, né? Porque é para isso que a gente faz pesquisa, para poder conseguir levar a discussão para além da academia. Bom, obviamente eu não vou passar por todos os temas do livro, já que é um livro construído por 2 anos, né? Tem 200 páginas, então a gente vai discutir hoje, pelo menos na minha parte, né? Depois as meninas também podem, obviamente, aprofundar em outros tópicos, na hora da discussão e tudo, mas eu vou tratar sobre o perfil das trabalhadoras escravizadas e o perfil dos empregadores, para vocês entenderem como que tudo isso que a gente acabou de conversar se justifica nos dados e como que, vendo os dados, é ainda mais chocante, né? Bom, então, só o sumário aí para vocês darem uma olhada, né? A gente fez esse retrato do trabalho escravo doméstico no Brasil, a gente fez a arquitetura do trabalho escravo doméstico no Brasil, então, quais que são os parâmetros utilizados pelos auditores fiscais do trabalho para caracterizar por cada um daqueles elementos que a gente discutiu no artigo reforçado, servidão por dívida, condições degradantes, e a gente também discutiu as respostas jurídicas trabalhistas no pós-resgate. Então, o que são os termos de ajustamento de conduta, o que são ações civis públicas, eu vou passar por elas rapidinho hoje, mas a gente tem esse capítulo inteiro sobre isso. Também discutimos os desdobramentos criminais do pós-resgate, então, para onde vão as ações penais, quais têm sido as decisões, quais têm sido os desfechos, mas tem ações penais analisadas profundamente no nosso livro também. E, além disso, no final da obra, a gente trouxe 4 histórias reais, né, a gente só alterou os nomes, mas 4 histórias reais que foram analisadas nesses casos e que ilustram, assim, de forma mais detalhada a situação de trabalhadoras resgatadas. Então, também é um convite, caso vocês queiram começar por alguma parte específica do livro, para entender um pouco mais como que funciona o trabalho escravo doméstico, essas dinâmicas cruéis, né? Esse capítulo pode ser interessante, porque é uma outra forma de narrativa. E aí, ao final, a gente traz algumas conclusões e sugestões para
troca com a Auditoria Fiscal do Trabalho, troca com o Ministério Público, né? A gente quer poder abrir realmente esse diálogo para, inclusive, colaborar e participar, né? Colocar à disposição para essa construção. Bom, e a nossa metodologia de pesquisa? Passando rapidinho. A gente utilizou, então, os relatórios de fiscalização que foram fornecidos e pelo Ministério Público do Trabalho. Então, a gente analisou os documentos oficiais da fiscalização. Junto com eles, a gente recebe os autos de infração, que são os documentos, são os instrumentos lavrados pelos auditores fiscais do trabalho no ato do resgate das trabalhadoras, no ato da operação. A gente também analisou os termos de ajustamento de conduta e as ações civis públicas, que são esses instrumentos do pós-resgate, né? Eu vou falar um pouquinho deles mais à frente. E a gente selecionou como o escopo temporal os anos de 2017 a 2023. E qual que foi a justificativa desse escopo? 2017 foi o primeiro ano em que uma trabalhadora foi resgatada sob os termos trabalho escravo doméstico. Obviamente, trabalhadoras domésticas já haviam sido resgatadas antes em situação de trabalho escravo, mas nunca sob essa nomenclatura. Então, 2017 foi o primeiro ano em que houve essa alteração para que dentro da fiscalização, dentro das operações da Auditoria Fiscal do Trabalho, trabalhadores fossem resgatados especificamente como trabalho escravo doméstico. Então, esse é o motivo pelo qual a gente escolheu 2017 como primeiro ano. E vai até 2023, que foi justamente o ano que a gente iniciou a nossa análise. Nisso foram, então, 118 relatórios analisados, e desses, 86 operações, ou seja, 86 vezes em que a Auditoria Fiscal do Trabalho foi até uma residência e encontrou trabalho escravo, e dessas 86, 92 trabalhadoras foram resgatadas, porque em algumas poucas situações havia mais de uma trabalhadora no mesmo local. Então, considerem esses como os percentuais, os 100% de cada uma das nossas análises. A partir disso, então, a gente traçou o perfil, né, que a gente vai discutir mais à frente, assim como a gente traçou o cenário social, geográfico, econômico, e aí tem toda uma organização metodológica, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas achei interessante colocar aqui para vocês terem uma ideia. Bom, o fluxo das operações, para entender, então, como que acontece esse resgate. Primeiro é feita a denúncia, né? E a denúncia, ela pode ser feita online, pode ser feita por telefone, pode ser feita a partir de instituições, por exemplo, a própria clínica já recebeu denúncias e encaminhou para a Auditoria Fiscal do Trabalho, então a Comissão Pastoral da Terra também recebe muita denúncia, obviamente o MPT, a Defensoria Pública, né? Então, esses órgãos recebem a denúncia, encaminham para a Auditoria Fiscal do Trabalho, que faz a análise da materialidade. E havendo materialidade, ou seja, compreendendo que a denúncia é de alguma forma plausível, que realmente pode haver trabalho escravo doméstico ali, é feita a operação. E essa operação é realizada na residência, né, dos empregadores. E nessa operação, obviamente, tem esse evento, né, da ida dos auditores à casa dos empregadores, mas a operação é muito maior, né, começa antes e se desenvolve depois dessa visita. Mas ocorre esse momento e é feita a apuração, então, da denúncia, analisado todos esses requisitos que a gente já conversou, né, todos esses elementos caracterizadores do trabalho escravo, para ver se há pelo menos um. Feito isso e encontrado trabalho escravo doméstico, são feitas as autuações. Então, são lavrados os autos de infração. O que é isso? Redigidos documentos, ou instrumentos, para falar num termo mais técnico, que narram que tipo de infração foi cometida pelo empregador, e cada um deles narra uma infração específica. Então, se o empregador desrespeitou 5 leis trabalhistas, vão ser lavrados 5 autos de infração. Tudo isso acompanha o relatório de fiscalização. Bom, a partir disso, são emitidos documentos trabalhistas do trabalhador, há toda uma lista de documentos que são emitidos para o trabalhador escravizado resgatado, assim, por exemplo, a CTPS, né, a carteira de trabalho, a guia
de seguro-desemprego, termo de rescisão do contrato de trabalho, todos esses documentos que a trabalhadora ou o trabalhador teriam direito caso estivessem trabalhando de forma legal, juridicamente legal, né? E aí, a partir disso, é feito o encaminhamento da vítima para acolhimento familiar. Nesse ponto, pessoal, é o ponto que a gente mais vê e viu na pesquisa, uma falha ainda estrutural mesmo do fluxo das operações, né? Que não é culpa de um ou outro profissional, é como a estrutura hoje ainda é feita para o resgate. Porque a vítima, ela pode ser encaminhada para acolhimento familiar ou institucional. Mas o acolhimento familiar, ele pouco acontece se a vítima não tem mais contato com a família. E se a gente discutiu logo atrás que o isolamento social é um dos fatores de perpetuação do trabalho escravo doméstico, então a família deixa de ser um contato próximo da trabalhadora resgatada. Então não faz sentido para ela, depois de 20 anos de trabalho escravo doméstico, ser mandada para a casa da sobrinha que ela mal conhece, por exemplo, né? Então o que acontece? É feito o encaminhamento institucional. E aí, nesse caso, já deixo para vocês pensarem, a gente não tem hoje uma solução fácil, mas o encaminhamento ele é feito para lares de acolhimento, né, institucionais, que são destinados a outros grupos. Por exemplo, pessoas que têm são de rua, que demandam outro tipo de abordagem, né, são abordagens distintas. Por exemplo, uma pessoa que tem dependência química, ela não vai ter contato com o celular, é um tipo de abordagem, mas talvez a pessoa resgatada da situação de trabalho escravo doméstico precise começar a ser inserida na sociedade, aí talvez o celular para ligar para a família, então são coisas contrapostas. Muita dificuldade de adequação, de reinserção dessas pessoas na sociedade. Aí vou trazer um exemplo prático para vocês, né? Não sei se vocês conhecem o caso da Madalena Gordiano, que é uma trabalhadora que foi resgatada em Patos de Minas, depois de mais de 30 anos de trabalho escravo doméstico, ela foi escravizada ainda criança, e ela foi encaminhada a um espaço de acolhimento institucional, que, obviamente, era um espaço sério, responsável, mas um espaço que abarcava outros grupos de vulnerabilidade. E ela não se adaptou. Imaginem uma pessoa que não teve qualquer possibilidade de construção social, de construir a própria personalidade, né, já que teve esse tempo todo restrita dentro de uma casa, só com os empregadores. Imagina essa pessoa ter que interagir com outras pessoas que também estão vulneráveis e frágeis, com outros tipos de vulnerabilidade e fragilidade. Então, o que aconteceu na história da Madalena? No fim, ela foi encontrar, perdão, vi uma pergunta aqui, onde pode encontrar mais detalhes? A Madalena já deu palestra para a clínica, se você olhar no YouTube, tem falas dela com a própria assistente social, que eu vou contar agora, tem no YouTube da clínica, mas tem bastante notícia. É um caso que foi no Fantástico também, tem reportagem. Acho que não vai ser difícil de encontrar. Mas, bom, aí qual foi o desfecho da Madalena nessa situação? A assistente social, que era responsável pela reinserção da Madalena, se sentiu, né, penalizada e comovida com a situação da Madalena e trouxe Madalena para a própria casa. E nisso, Madalena morou 1 ano com a assistente social. Hoje elas são amigas, né? Elas dão risada disso tudo. Madalena mora sozinha. E eu tô contando isso tudo porque elas mesmo contam essa história, né? Quando elas dão entrevista. Mas o que eu quero dizer é, não deveria caber à assistente social tomar para si esse ônus, né? Como pessoa, na sua parte pessoal, na sua parte de direito ao descanso, né? Então, toda a reinserção da Madalena aconteceu dentro da casa da assistente social, que é uma atitude louvável e, óbvio, incrível, mas não deveria ser assim, né? Deveria ser um ônus do Estado. Então, isso é um ponto que a gente traz para a discussão no final do livro, e que eu já adianto, não é uma discussão fácil, não é algo que a gente vê uma saída, mas é algo que precisa ser sempre pautado e possibilidades precisam ser discutidas, porque o resgate é feito, mas o pós-resgate ainda é muito frágil. Bom, após o resgate, ou
durante a operação, esse instrumento pode ser firmado a qualquer momento, o termo de ajustamento de conduta é proposto a qualquer momento da operação pela Auditoria Fiscal do Trabalho para o empregador que está interessado em ajustar a sua conduta. Então, digamos que o empregador está arrependido, quer continuar, quer que a trabalhadora continue lá e percebeu as próprias falhas, ou não quer que a trabalhadora continue, mas quer de alguma forma diminuir o desgaste dessa situação. E se a trabalhadora concorda, né, ele assina esse termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento em que ele se compromete a não repetir aquelas violações trabalhistas, nem com a trabalhadora que já sofreu, quanto com qualquer outra, assim como se compromete a pagar uma indenização ou uma pensão, aí depende do instrumento, né, cada um é feito de uma forma a depender das necessidades da trabalhadora. E aí esse instrumento é assinado e é cumprido ao longo dos meses ou dos anos. Obviamente que nem todo empregador cumpre, e aí isso pode virar uma ação civil pública futuramente. Bom, nós tivemos 29 TACs nesses 86 casos analisados. Então, é um número razoável, mas notas que não é o instrumento central hoje, né? Mas é um instrumento muito bom que a gente torce para que seja mais implementado, porque é uma alternativa mais rápida para a trabalhadora ou para o trabalhador conseguir uma indenização, já que o processo pode levar anos, né? E temos as ações civis públicas, quando o empregador não colabora, não está disposto a negociar, negociação, o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública e aí o caso todo vai ser discutido judicialmente. Nós encontramos 23 ações, 23 ACPs, e nós também temos toda uma discussão sobre essas ACPs no nosso livro. E temos as ações penais, né? Não coloquei aqui, mas da mesma forma, as ações penais também estão todas analisadas no nosso livro, a forma como foram conduzidas, os desfechos, os não desfechos, e analisar a ação de processo de trabalho escravo é sempre frustrante, porque a gente sempre vê, para quem está no grupo de estudo já deve ter ouvido falar, né, a tal pirâmide da impunidade, né? Quanto mais o processo vai subindo, mais difícil condenar um empregador por trabalho escravo. Bom, quem é escravizada? Como a gente conversou, os números que a gente encontrou aqui não poderiam ser outros, né? Infelizmente, o recorte de gênero, ele se mostra em todas as esferas, e aqui não é diferente. As mulheres são a maioria das trabalhadoras resgatadas, 78,3%, e a maioria mulheres pretas e pardas. Então, nós temos um gráfico aqui que ilustra também trabalhadoras brancas, indígenas e amarelas, também de outras nacionalidades, mas notas que pretas e pardas são a maioria das resgatadas. E dessas, 14,13%, ou melhor, 14,13% das 92 trabalhadoras relataram que sofreram racismo. E aí eu trouxe para vocês um trechinho de um depoimento, que está no livro também, que mostra como que acontecia nas próprias da vítima. E descontava nela, que às vezes chamava ela de escrava, que uma vez um parente estava lá com a mulher e ela tirou a roupa e jogou no chão e falou, pegue a roupa, sua escrava. Que uma vez um vizinho foi lá e perguntou por ela para fulano, e ela disse, essa peste está lá no fundo. Falava que ela tinha nascido para ser escrava, você nasceu para ser escrava mesmo. E aí imaginem esse tipo de violência vai fragilizando a pessoa até a situação que elas são encontradas, sempre muito desconfiadas, sempre amedrontadas, com razão, porque é uma violência 24 horas, perpetrada por toda a família, e esse aqui é só um exemplo, mas infelizmente a gente viu muitos casos assim. Bom, escolaridade. Esse é um fator que também mostra como que a situação de trabalho escravo doméstico, ela afeta toda uma vida. Porque se uma trabalhadora, ela começa a trabalhar cedo,
numa casa de família, por exemplo, sob o argumento de que a gente vai te ajudar, você faz a limpeza da casa e a gente te dá auxílio, a gente te dá moradia, você vai ser da família. Mas aí essa trabalhadora, que é uma menina, uma adolescente, tem a mesma idade dos filhos amizades, começando a namorar, todas essas coisas que no início da vida adulta vão construindo uma personalidade, né? E essa trabalhadora não faz nada disso. Essa trabalhadora fica o tempo todo ali restrita ao lar, fazendo as tarefas domésticas. Inclusive, a gente viu vários casos que eram nesse sentido e que depois, vamos supor, esses filhos se casaram, e aí essa trabalhadora que cresceu com eles foi para a casa deles para limpar a casa deles. E depois os filhos deles se casaram e ela foi de novo. 3 gerações, uma mesma trabalhadora, passada como se fosse um objeto, uma herança. Né? É algo que está nos relatórios que a gente analisou, infelizmente. Então, a gente analisou a escolaridade porque isso é um indicador de como que a família tratava essas pessoas, né? E aí vocês vão ver que ninguém tinha ensino superior, que a maioria só frequentou o ensino fundamental e muitas nunca frequentaram a escola. Pouquíssimas frequentaram o ensino médio. Mas o restante da família frequentou. Mesmo quando essas trabalhadoras cresceram junto com as outras pessoas da família, por alguma razão, mesmo que os empregadores, quando foram autuados, argumentassem, não, ela é da família, a gente ama ela como uma filha, como uma mãe, nunca teve qualquer oportunidade de educação, consequentemente fica muito mais difícil sair, né, desse ciclo. Bom, aí para ilustrar isso que eu acabei de falar, a gente analisou a idade em que as trabalhadoras começaram nesse local de exploração em que elas foram resgatadas, né, vocês vão ver que tem muitos trabalhadores que começaram com 10 anos ou menos, 11 a 15, 16 a 18, e fazendo uma somatória, a gente vê que quase 36% das trabalhadoras começaram com menos de 18 anos. Então, é um número razoável para ilustrar essa questão da ausência de escolaridade. É um número preocupante, né, porque se a gente tem uma média de trabalho de anos a fio, são 26 anos a média de trabalho escravo doméstico na nossa pesquisa analisada, a gente vê que é uma vida desperdiçada, jogada fora, uma sequência de ausência de oportunidades, né? Bom, e o contato com a família, né? Como eu falei para vocês, o contato é raro, porque isso é uma forma de coerção. Então, a maioria perdeu totalmente o contato, 43,48%. 22,82% um contato raro, e só 17,39% mantiveram o contato. Então, é muito contraditório o argumento apresentado pelas famílias no momento do resgate de que essas pessoas eram parte da família, né? Se não tinham possibilidade de contatar os seus familiares de sangue. E o momento do resgate? A maioria das trabalhadoras tinha mais de 61 anos, e muitas tinham mais de 51 anos. Então, nota-se que escravizada, resgatada no Brasil hoje, é a mulher negra, pobre, sem escolaridade, o que dificulta em muito a possibilidade de reinserção na sociedade, né? A gente sabe como que a nossa sociedade, além de todas essas questões de gênero, de raça e de classe, também é formada também há um preconceito sobre idade, né? Há um etarismo que está em todos os espaços do mercado de trabalho. Então, como que uma trabalhadora recém-resgatada, com mais de 50 anos, vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho, ou se inserir, se ela nunca foi inserida formalmente, se nem a possibilidade de estudo ela teve, né? Então, como eu falei para vocês, a média de anos trabalhados, em todos esses nossos casos analisados, foi de 26 anos. Então, se toda essa situação está posta, obviamente que a maioria não vai ter carteira de trabalho, né? O empregador não vai se preocupar com isso.
As que tinham, é porque tinham antes de entrarem nessa família, trabalhando para essa família, mas não tinha registro. É uma quantidade muito pequena de trabalhadoras que né? Registro de outros trabalhos, né? Não desse. Não do trabalho escravo doméstico em que elas foram resgatadas. E ainda tinha alguns casos que esse TPS estava em posse dos empregadores. Então, como a gente já conversou, sem salário, sem direitos trabalhistas, sem carteira de trabalho, sob o manto do ela é da família. Mas ela é da família, só que os benefícios do Estado são retidos pela família muitas vezes. Então, a gente analisou que muitas trabalhadoras recebiam benefício, quase a metade, mas algum tipo, né, Bolsa Família, auxílio doença, auxílio emergencial e tudo, mas mais da metade era retido pelo empregador. E aí, quais eram os argumentos que o empregador utilizava para justificar para o auditor fiscal do trabalho no momento da operação? A gente viu alguns mais recorrentes. Primeiro, vulnerabilidade e irresponsabilidade. Ah, ela não vai dar conta de cuidar do dinheiro, então eu estou cuidando para ela, porque ela não é muito boa com conta. Ah, nossa, ela é muito voada, ela vai gastar demais, gasta com besteira. Ou então, nossa, ela não sabe nem ler, como que ela vai cuidar do dinheiro? Então, esse tipo de argumento a gente leu nos relatos dos empregadores, narrados lá nos relatórios de fiscalização. Um outro argumento era a dívida, né? Ah, ela gasta muita coisa aqui em casa, então eu uso o dinheiro dela para repor o que ela gasta, come demais, ou então faz muita compra lá no mercadinho da minha irmã, coisas assim, que não se justificam de forma alguma. E o controle financeiro. Você está na minha casa, eu vou cuidar do seu dinheiro, né? Então, a gente viu muito recorrentemente esses três tipos de argumento. E quem é esse escravocrata? Novamente, a gente vê aí o recorte de gênero. Porque se a gente pensa em empregador, a gente pensa no homem, né? Mas no trabalho do cuidado, as empregadoras também são as mulheres. Porque o trabalho do cuidado, ele é esperado de todas as mulheres. E as mulheres que podem, delegam. Pagam ou exploram, mas delegam, né? Então, a gente vê que que as empregadoras também são, em sua maioria, mulheres. Isso também é um reflexo da lente de gênero que está na nossa sociedade, né? A gente não conseguiu obter muitos resultados sobre raça, e isso é algo que a gente informou na conclusão, como sugestão para melhoria dos relatórios de fiscalização, porque não havia indicação de raça dos empregadores, e isso é um dado super importante para a gente fazer essa análise de quem tem escravizado hoje, né, as trabalhadoras domésticas, mas por análise dos relatórios psicológicos que foram essenciais para a construção desse estudo, quanto análise de fotos ou da própria nacionalidade, a gente conseguiu esses dados. Então, vocês vão ver que os dados que eram mais informados eram aqueles empregadores que não eram brasileiros, que são também situações de trabalho escravo doméstico horríveis que a gente narra no livro, né? Trabalhadoras trazidas de muito longe, sem saber falar a língua, sem passaporte, foram a minoria dos casos, mas ainda assim casos muito cruéis que aconteceram no Brasil. Igualmente, a gente não teve números sobre classe, por exemplo, qual era a média, a renda familiar mensal, por exemplo. Isso não é um dado que a gente encontrou nos relatórios analisados. Então, analisando tanto a rotina da família, quanto principalmente as fotos, né? A gente sempre vê casas muito bem estruturadas, a gente consegue pressupor que são famílias de classe média ou classe média alta. Mas, obviamente, não dá para falar de um número ou afirmar com 100% que todas as famílias são classe média, enfim. É algo que a gente também precisa de dados e também a gente informa na nossa conclusão como uma necessidade de melhoria do relatório. E aí, gente, toda essa situação leva, então,
ao fato de que essa trabalhadora permanece a vida inteira, na maioria dos casos, ou todo o tempo de trabalho, com o mesmo empregador. Então, se tem 3 pessoas que frequentam aquela casa, 3 pessoas vão ser o círculo social dela. Não tem nenhuma outra interação, não há uma possibilidade de amizade, não há uma possibilidade de namoro, né? A gente leu vários relatos de trabalhadoras que nunca se relacionaram, que não tem uma amiga, que não tem alguém para desabafar ou nada. E quando houve mudança, a mudança aconteceu dentro da família, como eu falei com vocês, né? De mãe para filha, leva ela para limpar sua casa, leva para cuidar dos seus filhos, e aí depois vai para outro de novo. 2, 3 gerações. Mudança fora da família, a minoria. Então, dito tudo isso, né, quais que são os fatores de perpetuação do crime que a gente mais viu ao longo da análise? Primeiro, a hostilidade, que é o mais tradicional, historicamente, digamos assim, né, que são as ameaças, as dívidas, a violência física e psicológica explícita, por exemplo, aquele caso, aquele relato que a gente leu agora sobre o racismo sofrido pela trabalhadora, né, o afeto, e aí esse é central, e semana que vem eu acho, né, que vocês vão conversar com a Marcela Rage, ela vai discutir muito mais profundamente sobre isso, porque a dissertação de mestrado dela é sobre isso, é muito importante, porque não há, a maioria dos casos que a gente analisou, não havia uma chave que trancava aquela trabalhadora 100% do tempo dentro de casa. Mas havia o argumento de que ela era, de alguma forma, parte daquele núcleo familiar, ainda que com todas as diferenças, ainda que não fosse para a escola, ainda que não pudesse viajar com a família, da família. Bom, a gente leu não um nem 2 relatos, mas vários, em que os empregadores se defendiam com essas 2 frases. Ela é quase da família, ou minha mãe preta. E isso é problemático, tanto no sentido do gênero, quanto no sentido da raça, quanto no sentido da classe. A gente vê uma forma de domesticação de um ser humano, né, tratado como se animal fosse, ou como se menos capaz intelectualmente fosse. E isso entra no terceiro fator que a gente viu muito na análise dos relatórios, que é a vulnerabilização proposital desses trabalhadores. Primeiro, a ausência de educação, acesso à educação, né, que eu já falei bastante, mas também uma invalidação intelectual e cognitiva, como se essas trabalhadoras fossem burras, como se esses trabalhadores fossem incapazes, fossem menos inteligentes. Isso, uma violência psicológica velada. Então, não, deixa que eu cuido do seu dinheiro, que você não vai dar conta. Nossa, você não consegue fazer isso direito, né, tadinha. Ah, não, você não vai com a gente, porque você sabe, você é muito atrapalhada, não vai saber andar de avião. Então, esse tipo de argumento que diminui uma pessoa sem violentá-la explicitamente, obviamente, violentando de muitas formas, só que de maneira mais velada, né? E sempre depois finalizada com algum tipo de afeto. Então, se a gente analisa, por exemplo, os processos, ou mesmo os processos, as ações civis públicas ou as ações penais, né? Há fotos de trabalhadoras, que foram fotos anexadas pelos empregadores, que estão mais ou menos naquela condição da foto que eu mostrei em primeiro lugar. A trabalhadora está lá, mas sempre em posição de subserviência, por exemplo, uma festa de aniversário. Quem que está com o pano de prato no ombro? Quem que está com o lenço na cabeça? Quem está fazendo o bolo? Né? Uma viagem, quem que está servindo? Quem que está com as crianças? Então, é sempre nessa posição. Em todos os casos, então, como eu falei, a trabalhadora é sempre como um objeto de posse, né? Bom, gente, então, caminhando para o final aqui, eu quero repassar com vocês os mecanismos de denúncia, para que vocês passem também para frente, porque isso é algo que é importante a gente ter na ponta da língua, né? O sistema IP, ele é vinculado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, é um site, é uma plataforma que é muito fácil de ser acessada, se vocês pesquisarem aí depois vão conseguir acessá-la rapidamente, e aceita denúncias online, aceita denúncias anônima, online sim, mas anônima,
ou não, e é uma forma fácil de fazer a denúncia. Além disso, tem o Disque 100, que a esmagadora maioria das denúncias é feita pelo Disque 100, segundo os auditores fiscais do trabalho, né, que dialogam muito com a clínica, ou 90 ou 91, mas também há a possibilidade de denunciar direto para órgãos como o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a própria Auditoria Fiscal do Trabalho, né, que é quem faz as fiscalizações propriamente, ou instituições, por exemplo, como a Comissão Pastoral da Terra, que historicamente é uma instituição fantástica no combate ao trabalho escravo no Brasil, em geral, né. E a própria clínica, a gente já recebeu denúncias de situações que pareciam trabalho escravo, e a gente fez o devido encaminhamento para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer muito mais uma vez pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o tema, né? Eu não vou poder ficar para discussão, porque aqui já é 1h10 da manhã, então eu vou deixar com as meninas, a Nath e a Chevá, para conduzirem, mas elas sabem tanto quanto eu sobre o tema, porque nós botamos a mão na massa juntas e vocês vão ver, conversando com elas, toda a expertise das meninas. Eu confio 100%. Então, muito obrigada pelo convite e boa discussão aí para vocês. Deixo meu e-mail, caso queiram conversar mais para frente, pedir link e tudo, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Tudo bem. Maria, só rapidinho aqui. Volta aqui para a chamada para você ver o tanto de coração, o tanto de aplauso que você está recebendo. Eu estou aqui ainda, estou vendo, muito feliz. Obrigada, pessoal. Quero te agradecer, Maria Carolina, né, pela disponibilidade. A gente sabe a questão do horário, do fuso, né? Para você participar aqui, o compromisso seu, né, com a clínica, com a pesquisa. E agradecer pela pesquisa de relevância, né, que você nos traz. Eu, como auditor fiscal do trabalho, já participei de algumas operações relacionadas ao trabalho escravo doméstico e participante de grupos nacionais também com outros colegas, nós sentimos essa necessidade de demonstrar como o trabalho doméstico, análogo ao escravo, é diferenciado de um perfil geral das ações que envolvem outras formas de trabalho escravo urbano, rural, e havia essa necessidade de um diagnóstico sobre essas ações, né? E a pesquisa que a